Olá, surfistas da realidade, Luciana Luz por aqui, para a gente encerrar o nosso capítulo dos pêndulos, né? Faltam dois tópicos e nós vamos tentar terminar nesse vídeo, no máximo no próximo. Esse assunto dos pêndulos rendeu bastante, né? Trouxe tanta clareza, não só sobre o transurf, mas sobre a nossa vida mesmo, né? Foi para vocês assim também? Eu achei incrível ler esse capítulo. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam do capítulo dos pêndulos. Pessoal, vamos lá? Então, esse tópico que nós vamos entrar está na página. Você recebe aquilo que não quer na página 52, onde a gente parou no último vídeo. Então, o que eu fiz? Para ser mais prático e mais rápido, eu resolvi pedir para o chat GPT fazer um resumo em tópicos de cada subtítulo para que a gente coloque. Ele dividiu em 5 subtítulos, então vai ficar mais fácil. E aí a gente vai só lendo o subtítulo e explicando, pra gente não ficar lendo, discorrendo todo o texto. Esse livro tem bastante páginas, já estamos num quarto do livro, mas ainda tem bastante coisa, porque eu quero ler outras obras do Vadim Zilan com vocês, quero ler Tuft, quero ler Os 71 Dias, então o Espaço das Variantes é só o livro 1, são 4 livros, se eu não me engano. Então, pra gente otimizar o tempo, vamos usar a tecnologia, a inteligência artificial que tá aí pra isso, certo? Então, ó, esse subtítulo aqui que eu falei pra vocês, já esqueci, meu Deus. Você recebe aquilo que não quer, bem interessante. Então, o chat GPT dividiu em 5 subtítulos, né? Resumindo as partes mais importantes. Então, ele colocou como primeiro, energia para o pêndulo. Vocês notaram como, em quase todos os livros que a gente lê, eu não sei se vocês leem com muita frequência, os autores repetem algumas ideias. E uma ideia que é muito repetida em todos os títulos e subtítulos no caso do pêndulo, por exemplo, tanto a adesão quanto a oposição alimentam o pêndulo destrutivo, drenando a energia das pessoas. Vocês repararam que ele repete várias vezes essas ideias? Essa repetição é para isso entrar na nossa mente. Não é para encher linguiça do livro, nem para o livro ser chato e repetitivo. É porque é uma ideia central desse capítulo, então é importante que a gente compreenda a essência dessa ideia central. Energia para o pêndulo. Tanto a adesão quanto a oposição alimentam o pêndulo destrutivo, drenando a energia das pessoas. Isso fica claro logo no primeiro parágrafo, quando ele fala: os pêndulos podem receber energia tanto de seus adeptos quanto de seus opositores. Todos estão dando energia para o pêndulo, concordando com ele ou discordando. Mas a perda da energia ainda é a metade do problema, né? A nossa perda da energia. Se o pêndulo é suficientemente destrutivo, prejudica o bem-estar e o destino da pessoa. Bem-estar e destino. Olha que interessante. Cada um se defronta de vez em quando com a informação negativa ou fatos exaltados, ativamente emitindo energia na frequência do pêndulo destrutivo. Essa energia se dirige não só para o pêndulo, mas os parâmetros da energia mental, ela se divide, se dissipa dentro do pêndulo. Então, hoje mesmo eu me deparei com um pêndulo e eu quase caí, assim. Eu senti a energia. Eu estava pesquisando sobre esse novo imposto que tem agora, que vai entrar em vigor a partir de 2026, sobre a cobrança que o governo federal vai fazer na movimentação dos aluguéis. Então, quem tem imóvel alugado vai pagar uma porcentagem que pode chegar até 28% sobre o valor arrecadado do aluguel. E, gente, isso me deu uma coisa ruim, sabe? Porque, ok, é muito importante, era muito importante que a reforma tributária acontecesse no Brasil. As nossas leis tributárias, elas eram muito antigas. E o que o brasileiro quer? Que os ricos paguem mais impostos e os pobres paguem menos, porque no Brasil isso é o contrário. Mas parece que o tiro vai saindo pela culatra. A gente vai percebendo que eles não estão tentando dividir isso, essas fatias da forma correta. Parece injusto para quem é pobre, para quem tem um ou dois imóveis que nem eu, por exemplo. Então me deu uma raiva, sabe, da ideia de, além de já pagar imposto na compra do imóvel e declarar imposto todo ano, a gente tem que declarar imposto do imóvel dos imóveis que a gente tem. E então, quando você vende um imóvel, você paga imposto novamente. Então quer dizer que você vai pagar até mesmo sobre a renda que você recebe desse imóvel. Então, isso me deu muita raiva, porque a gente já paga imposto sobre a nossa renda, a gente já declara IR, né? Então eu comecei a sentir aquela raiva, aquela ira, aquele descompasso. Aí você vai assistir os vídeos para entender melhor. E os comentários das pessoas, deixa eu fechar aqui, porque é o horário do povo chegar do trabalho e os doguinhos ficam doidinhos. Então, a gente vai sentir, você vai ler o comentário do vídeo, era aí que eu parei, né?
E as pessoas indignadas, faz o L, é bem feito para quem votou em fulano, como se a reforma tivesse a ver com o presidente e não com o Congresso, aqueles homens chamados deputados federais e estaduais que a gente votou, que agora a maioria é conservador de direita. Então, tô dizendo que a culpa é deles, eu só estou dizendo que, né, essa culpa, né, do que tá acontecendo é dividido, né? E a gente entra nesses sentimentos, nessa revolta, nessa indignação. Então, a energia do pêndulo é muito forte, me deu vontade de comentar, mas espera, eu respirei fundo e falei, espera, eu sou o observador da experiência. Eu não sou a experiência acontecendo, eu apenas observo a experiência acontecendo. Então eu voltei pro meu lugar de centro dentro de mim mesma e soltei toda aquela indignação, toda aquela raiva que me veio. Então, o ChatGPT colocou como segundo ponto importante do trecho que nós vamos ler, sintonização com a frequência. Então, ao reagir emocionalmente a algo negativo, ou seja, emotização, emoção, a pessoa se transfere para uma linha da vida onde aquilo indesejado é abundante. Eu achei muito da hora essa frase do ChatGPT, porque resume bem, sabe, a ideia. Ou seja, olha só, gente, ao reagir emocionalmente, você é uma pessoa reativa, as coisas que vêm para você, que acontecem na sua frente, na sua realidade, você reage sobre elas. Então, ao reagir emocionalmente a algo que acontece que é negativo, algo que você não quer, a pessoa se transfere para uma linha da vida. Lembra que no espaço das variantes, todas as potenciais, todas as possibilidades estão em sobreposição. E com a nossa frequência, com as nossas emoções, nós escolhemos essa linha. Então, aquilo, se eu estou reagindo o tempo todo à injustiça do país, porque isso, porque aquilo que é indesejado se torna abundante para mim. Eu pulo para uma linha de vida, ou seja, eu dou um salto quântico para uma linha de vida indesejada, onde aquilo ao qual eu estou reagindo é abundante. E o que nós queremos viver com abundância? Escolhe a abundância que você quer, porque o universo sempre diz sim para tudo. O universo está apenas espelhando as nossas crenças. Então, aquilo que eu acredito que a vida é, que o mundo é, que eu sou, que o outro é, o universo traz mais daquilo para mim. Simples, isso é lei da atração. Ele colocou como terceiro item o paradoxo da aversão. Quanto mais alguém luta ou teme algo, mais aumenta a probabilidade de atrair exatamente isso. Olha só, né? Que resumo bem interessante, hora a hora, né? Então, quanto mais você ataca, se defende, quanto mais você luta ou mais você vibra no medo de que algo aconteça, a probabilidade de você atrair exatamente isso é muito grande. Indiferença como proteção. Se a informação negativa não é absorvida nem alimentada, o fato pode até ocorrer, mas a pessoa não se torna vítima desse fato. Então, olha só, que interessante. Indiferença como proteção. Ele coloca lá no finalzinho desse subtítulo, coisas que nós não queremos que fique acontecendo conosco, que se você ficar numa postura de indiferença sobre o que vem para você, aparentemente algo de negativo. É o paradoxo da aversão, que é o item 3, o item anterior. Se você reagir, se você colocar muita emoção contrária ao que está acontecendo, ao que é o fato que está acontecendo, você vai colapsar exatamente aquilo que você não quer, entende? Então, ele dá como ideia, como uma proteção, a indiferença. Então, apenas respire e pense que aquilo que veio vai. Do mesmo jeito que veio até você, aquilo que você não quer, aquilo que você não prefere, Bashar fala isso, né? Coisas que nós não preferimos chegam até nós, até o nosso campo. O que você faz com as coisas que chegam até você, que é a questão. Nossa, acho que a minha câmera tá um pouquinho torta. A virginiana doida. Agora melhorou. Mais ou menos. Percebe? Então, você reage. E aí, você coloca mais força naquilo que você não quer. Aí ele coloca como quinto, saída do ciclo, porque percebe que a gente tá preso numa roda de hamster? Não dá a impressão que a gente tá preso numa roda de hamster? Você fica ali, né? As coisas que você não prefere chegam até você. Aí você reage mal, fica negativo, vai para emoções que são mais baixas, vibra baixo, vibra no medo, vibra na reação e atrai mais disso para você. E aí você continua reagindo mal e atraindo mais daquele mal para você. Então percebe que a gente fica não num ciclo ascendente da vida, a gente fica num ciclo descendente, a gente vai pulando para variantes nossas que são de vibração de frequência inferior.
né? Então, qual que é a saída desse ciclo? A única forma de se libertar é não reagir. Não entre no jogo do pêndulo. Seja apagando, ignorando ou derrubando, neutralizando a sua influência. E agora, nesse próximo aqui, que ele vai falar mais sobre isso. E esse eu queria colocar um pouquinho mais de detalhe aqui para vocês. Né? Então ele fala, o único método de afastar da sua vida o indesejado é se livrar da influência do pêndulo que capturou sua energia mental. Então é isso, aonde está presa a nossa energia mental neste dia? A minha energia mental ficou bem presa nessa questão do imposto sobre aluguel. Não é o inquilino que vai pagar, tá, gente? É quem tem um imóvel. Mas de todo jeito o aluguel vai subir, então é o inquilino que vai pagar esse imposto. Então, sim. E também numa outra notícia que eu vi que eles estão prestes a aprovar aquela lei aonde o cônjuge passa a não ser mais o herdeiro do outro cônjuge quando ele falece. Passa a ser herdeiro os descendentes e ascendentes, não mais o cônjuge. Isso também me deu uma indignação. Então hoje foi um dia que eu fiquei com a minha energia mental capturada em algumas coisas que estão acontecendo lá fora, percebe? Então, o único método de afastar da sua vida o indesejado é se livrar da influência do pêndulo que capturou sua energia mental. Não se submeta às suas provocações e não entre nesse jogo. Sair da influência do pêndulo destrutivo é possível de duas maneiras: derrubar ou apagar o pêndulo. Examinemos em detalhes. Então vamos lá, derrubando o pêndulo. É inútil lutar com o pêndulo. Como já foi dito acima, lutar com ele significa lhe entregar a sua energia. A primeira condição mais importante para o sucesso é recusar a lutar com ele. Quanto mais ativamente você se opuser ao assédio dos pêndulos, tanto mais ativamente eles o atacarão. Você pode repetir infinitamente: me deixem em paz, me larguem. E você acha que está se livrando deles, mas de fato os está alimentando com a sua energia. E aí eles grudam ainda mais. Você não tem direito de julgar e mudar coisa alguma neste mundo. Aquela frase do Moji: pare de lutar contra o mundo, né, lá fora. Comece a olhar para dentro, né? É preciso aceitar tudo como quadros numa exposição, você gostando deles ou não. É isso, nós somos os observadores da experiência, não a experiência em si. Eu sempre tento me lembrar disso. Eu me vejo e vejo a realidade, é a frase da Tuft, para nos trazer para o centro, para o local de fora do espelho. Porque eu sou a causa e sou o efeito ao mesmo tempo. Então é muito importante a gente ter essa memória o tempo todo de que eu sou a causa de tudo que me acontece, né? Então, ó, você não vai mudar nada no mundo. É preciso aceitar tudo como quadros numa exposição, goste deles ou não. Quando você vai numa exposição de verdade, você não vai ficar... Ô, gerente, quem que é esqueci o nome da pessoa, o curador aqui dessa exposição. Eu não gostei desse, nem desse, pode tirar. A gente não faz isso. Você passa pelos que você gosta, aprecia. E você passa pelos que não gosta e apenas ignora, né? Na exposição pode haver muitos quadros que não lhe parecem atraentes, mas você nem precisa, mas você nem pensa em exigir que sejam retirados. Depois que você reconheceu o direito de existir do pêndulo, você tem o direito de se afastar dele, de não se submeter à sua influência. O mais importante é não lutar com ele, não julgar, não ficar com raiva, não se irritar, porque tudo isso significará a sua participação no jogo dele. Ao contrário, é preciso aceitá-lo tranquilamente como mal necessário e inevitável e depois ir embora. Ao manifestar a aversão em qualquer formato, você entrega energia ao pêndulo. Então eu fiquei um tempão entregando energia para o pêndulo o governo é injusto nesse país, nós somos o país que mais paga imposto no mundo. Eu fiquei por alguns minutos ali nesse lugar, mas depois eu pensei, isso é um fato para todos os brasileiros, vamos ter que pagar imposto sobre o aluguel que a gente recebe, ok. Não dá pra gente mudar esse fato, só dá pra gente aceitar e seguir com a vida pra frente. Esse valor vai subir para o inquilino vai pagar. É o que tá acontecendo hoje, é um fato. E como eu reajo a ele, como eu me sinto a ele, não vai mudar nada no mundo lá fora, vai ficar me incomodando. A lei vai ser aprovada, então agora o cônjuge, o esposo, a esposa não será mais o herdeiro direto, automático dos bens do outro. A gente trabalhou 25 anos juntos, construímos tudo isso aqui, e se ele morrer, eu vou ter que dividir, entendeu? Então, é isso, é um fato, é o que tá acontecendo.
Eu acho errado? Acho, não concordo? Não, mas o que que Luciana não concordar vai mudar na lei? Nada. Eu só vou ficar me estressando, me irritando e me indignando com aquilo que eu não posso mudar. Então eu me afasto desse pêndulo, porque isso não me pertence. Eu não pretendo morrer e meu marido também não pretende morrer agora. Então, vida que segue. O jeito é fazer um testamento, é o que a gente conversou, é o que nós vamos fazer. Então, custa uma grana. Antes de esclarecer o que significa escolher, é preciso aprender a recusar. As pessoas têm uma imagem embaçada do que desejam, mas sabem muito bem o que não querem. Procuram se livrar das coisas ou acontecimentos indesejados. Muitos agem de forma a conseguir o contrário. Para recusar é preciso aceitar. Parece um paradoxo, né? A palavra aceitar significa aqui não absorver, mas reconhecer o direito de existência e passar ao largo, né? Passar de longe, com indiferença. Aceitar e soltar significa deixar passar e acenar a Deus. Ao contrário, aceitar e deixar significa absorver e depois vincular-se pela inimizade. Olha que interessante, nunca tinha pensado. A gente se vincula às coisas e às pessoas através da amizade, da concordância, do acordo. Mas a gente também se vincula quando a gente não concorda, não aceita, quando a gente tem inimizade. A gente fala muito isso na terapia, em todas as terapias, mas principalmente na constelação familiar, que nós nos emaranhamos uns com os outros, ou seja, nós criamos vínculos negativos uns com os outros a partir do momento que nós julgamos o outro, que nós não aceitamos o outro como ele é, quando a gente tenta mudar a pessoa, quando a gente quer mudar o que ela fez ou o que aconteceu conosco. Tudo isso são vínculos que nós vamos criando. Se você se ocupa com pensamentos de que não gosta, é isso que será a sua vida. Imagine que uma pessoa não gosta de maçãs, ela as odeia, causa-lhe nojo, enjoo. A pessoa poderia simplesmente não atentar às maçãs, mas não se conforma que no mundo no qual existam pessoas com tais nojeiras. Elas a irritam toda vez que lhe aparecem e ativamente expressa sua aversão. Isso no nível material. No nível energético, a pessoa se lança ávida em cima das maçãs, enche a boca, mastiga ruidosamente, vocifera que as odeia, enche os bolsos e de novo se queixa do quanto está enojado delas. Mas não se lembra de que é possível simplesmente jogar as maçãs fora de sua vida, já que não as quer. Não faz diferença se você gosta ou odeia algo. O mais importante é quando seus pensamentos estão presos no objeto de seus sentimentos. Olha que legal, é como se fosse um alinhamento, uma coerência. Quando os seus pensamentos estão presos no objeto dos seus sentimentos. Quando a gente alinha o que a gente pensa com o que a gente sente, só que pro lado ruim, pro lado negativo. Então você fica capturado pelo pêndulo e se transfere para a linha de vida correspondente, onde o objeto de fixação é abundante, que é aquela frase que ele colocou lá no ChatGPT. Quando você não quer algo, basta não pensar nisso, passar com indiferença e esse algo desaparece da sua vida. Jogar fora de sua vida significa não evitar, mas ignorar. Ao evitar, você o permite na sua vida, mas tenta ativamente se livrar. Ao ignorar, não há reação alguma e, portanto, você não o tem. Imagine que você é ouvinte de rádio. Todo dia você acorda e ouve uma estação que odeia. É o mundo ao seu redor, então mude para outra frequência. Parece que ao estabelecer uma cortina de ferro entre você e o mundo, você se isola dos pêndulos indesejáveis. Isso não passa de ilusão. Então, você tentar criar uma cortina de ferro entre você e os pêndulos, evitando o mundo, isso é uma ilusão. Dentro da armadura de ferro, você fala para si mesmo: eu sou uma parede surda, não vejo nada, não ouço nada, não sei de nada, não vou dizer nada a ninguém, eu sou inacessível. Para manter tal campo de defesa, você precisa empregar energia, e não é pouca energia. A pessoa que tenta insistentemente se defender do mundo se encontra em constante tensão. Olha só, gente, na prática, a energia do campo de defesa está sintonizada com a frequência do pêndulo contra o qual está dirigida a defesa. Então, é para onde você está tentando se defender, né? É para aquilo que você está dando a sua energia. E o pêndulo precisa exatamente disso. Tanto faz para ele se você lhe entrega energia voluntariamente ou não. Qual é então a defesa contra o pêndulo? O vazio. Se eu estou vazio, não há nada o que agarrar em mim. Eu não entro no jogo do pêndulo e nem tento me defender dele, eu apenas o ignoro. A energia do pêndulo passa voando sem me pegar e dispersa no espaço. O jogo do pêndulo não me preocupa, não me toca. Em relação a ele, eu sou vazio. Porque a principal tarefa do pêndulo é atrair adeptos para receber de sua energia.
Caso você ignore ele, ele o deixa em paz e vai buscar por outros, porque ele funciona apenas naqueles que aceitam seu jogo ou naqueles que começam a emanar a sua frequência. Aí ele dá um exemplo bem grotesco, ele mesmo fala: um cachorro late para você. Se você se volta, ele late mais alto. Se você o toma a sério e começa a reagir, ele vai correr atrás de você, pois seu objetivo é encontrar alguém para perturbar. Mas se você o ignorar, ele vai se ligar a outro objeto. Gente, não dá as costas pro cachorro bravo. Vai saindo de ré. E perceba que o cachorro nem pensa em ficar magoado com a sua falta de atenção. Ele está muito ocupado com seu objetivo de conseguir energia e a atenção de alguém. No lugar do cachorro, podemos colocar um mexeriqueiro, né, uma pessoa fofoqueira. O modelo vai funcionar do mesmo jeito. Se alguém perturba você, aplique nessa pessoa o modelo do pêndulo destrutivo. Se alguém perturba você, aplique nessa pessoa o modelo do pêndulo destrutivo. Com certeza esse modelo lhe servirá sob medida. Se você não conseguir apagar o chato, então apenas não responda às suas provocações, ignore-as. Ele não largará você enquanto você lhe der de sua energia. Você pode lhe dar energia diretamente, entrando em uma discussão diretamente com ele, ou o odiando em silêncio. Parar de dar energia significa nem pensar nessa pessoa, não é fingir que você não tá pensando. É por isso, gente, né? Eu sou terapeuta, eu trabalho com mulheres, né? É por isso que quando a gente é traído ou a gente é deixado por outra pessoa e a gente quer esquecer aquela pessoa, o efeito exatamente contrário acaba acontecendo. Você não consegue esquecer a pessoa, você fica ainda mais ligado, ligada naquela pessoa. Você fica stalkeando tudo que ela faz, posta, fala, parece que é pra você. Aí vem pessoas, aviõezinhos, né, trazendo macacos, né, não sei em que livro que eu li que essas pessoas que ficam levando e buscando informações são os macacos energéticos. Então percebe, quanto mais você tenta esquecer aquela pessoa, mais ela fica conectada, emaranhada e vinculada na sua mente. Jogá-la fora de seus pensamentos, né, você pode estar odiando em silêncio, não vai dar certo. Parar de dar energia significa nem pensar nessa pessoa e jogá-la fora de seus pensamentos. Apenas diga para si mesmo que vá para aquele lugar e ela sairá da sua vida. Mas acontece frequentemente que não se consegue apenas ignorar o pêndulo. Por exemplo, o chefe chama para um inquérito. Uma simples recusa ou defesa significarão perda de energia, porque tanto uma alternativa quanto a outra é luta com o pêndulo. Nesses casos, você pode fingir que entra no jogo do pêndulo. O mais importante é você ter consciência de que está entrando no jogo com um propósito. Imagine que um garoto forte e grande o ameaça com um punho e com toda a sua força desfere um golpe em você. Você nada tem contra, não se defende nem ataca. Nesse momento, você apenas se afasta de lado tranquilamente. E o garoto, junto com seu punho, simplesmente se lança no vazio. Assim, o pêndulo não consegue capturar você e ele mesmo acaba caindo. Tal princípio se encontra na base da luta do Aikido. Lá acontece literalmente o seguinte: o atacante é pego pelo braço como se o levasse para passear, e depois o largam de leve, o enviam voando para o lado para o qual está sendo dirigida a sua energia. O segredo todo consiste em que o atacado não tem nada contra o atacante. Ele concorda com a linha do atacante, vai junto com ele por algum tempo e depois o larga. A energia do atacante cai no vazio, porque se o atacado está vazio, não há nada para ele se agarrar. A técnica desse tipo suave consiste em que, à primeira vista, você reage concordando e depois diplomaticamente se afasta, ou sem compromisso direciona o movimento para o lado que você precisa. Por exemplo, o chefe furioso quer abarrotar você de trabalho e exige energeticamente que este seja feito exatamente como ele acha que tem que ser. Você sabe que é preciso fazer de uma forma diferente, ou nem considera que seja sua obrigação. Se você começar a protestar, discutir e se defender, ele vai exigir rudemente a sua obediência. Pois ele tomou uma decisão e você o está contrariando. Faça ao contrário, escute com atenção, concorde. Olha só a dica que ele está dando, gente. Não faça isso, não vá contra ele. Escute com atenção, concorde com tudo, permita que se esvaia aquele primeiro impulso. Depois, tranquilamente, comece a discutir os detalhes do trabalho. Num dado momento, você pegou a energia do chefe e emana na sua frequência. Ou seja, você entrou em ressonância, porque se você só confrontar ele, ele vai, para se defender, vai se sentir atacado e desrespeitado. Então você simplesmente abaixa a cabeça, concorda com tudo, num outro momento você volta lá e discute aquele assunto novamente. E aquela energia que ele estava, de ordem, de autoridade, se dissipa, né?
O impulso dele, não encontrando oposição, por algum tempo impera. Não lhe fale que sabe melhor como fazer esse trabalho. Não recuse nem discuta. Apenas aconselhe-se com o chefe sobre a maneira como você poderia cumpri-lo mais rapidamente e melhor. Ou talvez outro funcionário o faça melhor. Você oscila junto com o pêndulo, mas o faz conscientemente, sem participar do jogo, mas como se observasse de fora. Ele oscila, totalmente absorto no jogo. É o seu jogo. Ele toma a decisão e você concorda com ele e pede conselho. Você verá que a energia antes direcionada para você se desvia para outra decisão ou para outro funcionário. Dessa maneira, o pêndulo estará derrubado só para você. Eu amei o finalzinho desse subtítulo. O próximo vai ser Desligando o Pêndulo e nós já terminaremos esse capítulo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa última dica que ele deu sobre como a gente lida com as ordens do chefe, ou da esposa, ou do marido, sem que a gente entre em conflito, sem que a gente precise atacar de volta, ou se defender, se justificar. Apenas a gente consegue trazer a pessoa para a mesma energia que a gente, fazer uma ressonância vibracional, aquela energia a princípio se dissipa e a gente consegue trazer a pessoa, conduzir a pessoa no nosso diálogo. É tipo uma influência, um PNL, eu gostei bastante disso. O que vocês acharam? Comenta aqui no vídeo, por favor, para eu saber se vocês estão gostando, se vocês estão assistindo até o final. A gente se vê no próximo e último capítulo sobre os pêndulos. Até logo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal.